Tudo bem? Boa noite. Como é que você está? Mais uma vez, mais um culto. Estamos nos reunindo, buscando a presença de Deus e buscando a orientação na palavra do Senhor para as nossas vidas. E como é bom poder participar a cada semana de um momento como esse, de ser instrumento de Deus na sua vida para que você possa aprender na sua palavra e também para estimular você a sair do seu local, do seu lugar de conforto e, e assumir determinadas é, atribuições que o Senhor nos oferece como um ministério. Pois uma delas, por exemplo, que tenho falado sempre, é a possibilidade de compartilharmos a cada semana dos nossos cultos para outras pessoas, mas também temos estimulado uns aos outros a compartilhar outros momentos, outras palavras evangelísticas, palavras de encorajamento uns com os outros. Isso é ministério. Isso é um ministério extremamente importante no tempo que vivemos. Um ministério muito importante, muito útil a Deus, porque é um momento muito específico, é um momento muito importante e impactante que temos tido. É o momento de vivermos novos tempos, de aprendermos aprendermos a ultrapassar limites que nós mesmos impunhamos a nós mesmos, né? Nós nos impunhamos alguns limites, algumas crenças que nos limitavam, algumas crenças que nos impediam de seguir adiante. Por isso que é tão importante o momento do culto, por isso que é tão importante momentos durante a semana em que você pode compartilhar a palavra com outras pessoas. Por isso que é tão importante o momento de você se encontrar com Deus em oração, na leitura. Por isso que é tão importante você se colocar na presença de Deus e buscar a vontade dele, buscar ouvir a voz dele, para que em tudo você seja abençoado e direcionado. Mais uma vez, ainda estamos em período de provação, ainda estamos num período em que as nossas certezas são testadas a todo momento. Muitas das nossas crenças, como falei antes, têm sido derrubadas, algumas têm sido confirmadas, mas o importante de tudo isso é saber que somos uma comunidade que anseia pela promessa de Deus, pelas promessas de Deus se cumprindo em nossas vidas. Por isso nós buscamos em oração, por isso nós buscamos na leitura da palavra de Deus, por isso nós buscamos sempre fazer aquilo que Ele deseja que a gente faça. E para que a gente possa sempre entender a vontade de Deus, a gente tem que ler a palavra de Deus, a gente tem que buscar na palavra de Deus as respostas que Ele nos oferece. Por isso eu quero compartilhar com você um trecho do Salmo 34, um trecho do Salmo 34. E diz assim, do versículo 1 até o versículo 4. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. Que convite mais agradável, que convite mais útil nesse tempo que vivemos. Porque Ele não nos abandona, porque Ele não nos deixa sozinhos, porque Ele está sempre presente.
e sempre presente, falando aos nossos corações e sempre presente, fazendo a vontade dele em nossas vidas. Então eu quero convidar você a, junto comigo, durante essa uma hora e pouquinho, estarmos conectados ao Senhor, aprendermos dele com a mensagem, louvarmos a ele, ouvirmos a sua palavra também através das orações e também através das canções. Vamos orar agora, mas vamos lembrar de orar pelas pessoas que nós amamos e que precisam de nosso apoio. Temos algumas pessoas que são idosas e que precisam de apoio. Temos algumas pessoas que não são idosas, mas também precisam do nosso apoio por se sentirem ou por sentirem-se isoladas, sozinhas. Temos que orar também pelos pais e mães de família que têm tido problemas em trazer o sustento para sua casa. E temos que orar também pelos líderes da nossa nação, do nosso estado, do nosso município, para que consigam tomar as melhores decisões e para que se submetam ao crivo de Deus em primeiro lugar, mas que também saibam que cada um de nós também está prestando atenção no seu comportamento, também está prestando atenção em tudo o que eles fazem. Então é muito importante que a gente, como igreja, esteja buscando orientação de Deus para avaliar tudo o que tem acontecido, para julgar tudo o que tem acontecido e tomar as nossas decisões logo mais, né? Mas é importante que nós possamos orar por cada uma dessas pessoas. Por isso eu convido você nesse momento para juntos orarmos por elas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. E buscamos, Senhor Deus, a Tua face. Buscamos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Buscamos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Ó Deus, como é importante ouvir o Senhor. Como é importante, ó Deus, entender que o Senhor tem realizado coisas em nossas vidas. E que maravilha, ó Pai, saber que o Senhor nos usa como instrumentos em Tuas mãos para alcançar as outras pessoas. Mas nesse momento, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedimos o Teu perdão, pedimos a Deus a Tua orientação, pedimos a Deus a Tua bênção e a unção do Espírito Santo. E também colocamos em Tuas mãos, ó Pai, os nossos idosos, os da igreja, os da família, os amigos, que estão passando por situações de isolamento, de doença muitas vezes, de aflição, de temor. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor esteja com eles, consolando, curando das suas enfermidades, sejam elas quais forem. E em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja fortalecendo os seus corações, fortalecendo os seus corpos, para que não sejam afligidos. Também, ó Deus, buscamos ao Senhor pela vida dos pais e mães de família, que nesse momento têm passado por dificuldades, têm passado por aflições, por medo de não conseguir trazer o sustento para casa, medo de não ser suficiente o que recebem para cumprir com as suas obrigações. Em nome de Jesus, Pai, que o governo dos homens possa entender essa dificuldade toda, ó Deus, e que possam tomar providências para que aqueles que estão desassistidos possam ser assistidos. Usa a Tua igreja, ó Pai, usa cada um de nós. E em nome de Jesus, Senhor Deus, que possamos ser instrumentos também nas Tuas mãos para cuidar dessas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja tomando em Tuas mãos aqueles profissionais, mais uma vez colocamos eles em Tuas mãos. Os profissionais de saúde, ó Deus, desde do cargo mais simples até o mais complicado, ó Deus, desde aquela atividade subjacente a toda a área da saúde até o mais completo especialista, Pai, que todos estejam em Tuas mãos e ouçam a Tua voz e se sintam como anjos, instrumentos do Senhor nesse momento, que entendam, ó Deus, a responsabilidade que têm e que façam, ó Deus, aquilo que está no Teu coração, em nome de Jesus. Faz a Tua obra, Pai.
Abençoa também os líderes da nossa nação, do nosso estado, do nosso município. E pesa, Senhor Deus, sobre eles a tua mão, para que sintam, ó Deus, o teu poder e para que hajam de maneira a glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que estejamos sempre, ó Deus, nós também debaixo da tua orientação. E que o nosso padrão, ó Deus, seja o Senhor. E que em tudo, ó Deus, possamos dar graças ao Senhor. Em nome de Jesus, nós buscamos a tua face. Por isso, Senhor, recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração e fala aos nossos corações. Coloca em tuas mãos as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meu amado, que bom. Essa semana, nos reunimos, celebramos, daqui a pouco vamos passar para o nosso momento de louvores, mas eu tenho que dizer para você que na semana que vem é mais uma celebração de ceia. E ainda não faremos essa celebração juntos. Eu sempre tenho dito que a primeira coisa que faremos quando pudermos nos reunir será a ceia. Mas enquanto isso não acontece, se você se sentir apto, você pode tomar ceia em sua casa. E se você se sentir apto, você pode conduzir a sua família a celebrar a ceia, junto com você. Então, na semana que vem, em um determinado momento do culto, na parte final, eu falarei alguma coisa específica sobre o momento da ceia e você, então, poderá tomar a ceia ali junto com a sua família em um momento após essa pequena ministração. E aí você, em sua casa, junto com seus queridos, poderá, então, separar ali o cálice, separar o pão e juntos poderão celebrar a vida de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte na cruz. Né? Então ele morreu na cruz verdadeiramente, mas ele não ficou naquela cruz, ele ressuscitou. Ele morreu verdadeiramente, mas ressuscitou verdadeiramente, está vivo. Então, durante essa semana, medite, prepare-se, porque na semana que vem, no domingo que vem, no culto do domingo que vem, nós iremos celebrar a ceia juntos, tá certo? Então, nesse momento, nós vamos juntos cantar, junto com o nosso Ministério de Louvor. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz que me faz ver. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e tem ao seu próprio filho, colocou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A ele todo som dos
conhece os meus sentimentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz e me faz ver. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro daquilo que eu sou. Quem ao seu próprio filho colocou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A ele todo som, todos nós. A ele todo som, toda voz cantem glória. A ele todo som, todos nós. A ele todo som, toda voz cantem glória. Cantem glória, cantem glória. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Deus, então verei quão grande é o nosso Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Meu Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Muito bem, então, que maravilha, né? Que maravilha a gente poder cantar louvores ao nosso Deus, que maravilha poder passar por momentos ou estar juntos com o Senhor num momento como esse. E cantar a Ele a nossa fé, a nossa fidelidade, mostrar para Ele o quanto nós o amamos e quanto nós desejamos que Ele faça a sua vontade nas nossas vidas.
Mas nesse momento a gente tem que aprender também dele, ouvir a sua palavra, estudar, meditar a respeito do que ele tem para nós. E na semana passada nós demos início a uma série de 4 mensagens, essa é a segunda mensagem, falando a respeito de alguns milagres muito conhecidos de Jesus e abordando olhando para esses milagres, para essas ocasiões, com olhos práticos a respeito do nosso dia a dia, não é? Buscando orientações práticas, buscando entender como utilizar, para que são esses textos e de que maneira eles podem ser utilizados nas nossas vidas. Ou seja, o que Deus deseja fazer em nossas vidas através destes textos. Na semana passada falamos a respeito da água que se transformou em vinho. E nessa semana nós falaremos a respeito do poder de Jesus sobre a tempestade. O tema da mensagem de hoje é a calma depois da turbulência. Para nós, talvez para alguns não, mas quem sabe para a maioria, se nós não sabemos, se nós nunca estivemos em um avião, nós podemos entender o que é uma turbulência. Quando uma turbulência basicamente é uma falta de atmosfera ou um vento muito forte batendo contra o avião e então fazendo com que o avião balance, chacoalhe e assuste todos os passageiros dentro daquela aeronave. Eu falei da questão da atmosfera porque a atmosfera, por mais que a gente não entenda o ar, ele tem massa, né? A gente pode sentir o ar e é por cima do ar, né? Por cima dessa camada que nós não enxergamos, que o avião faz o seu trajeto. Eventualmente, há algumas mudanças de pressão nessa atmosfera onde o avião está voando e literalmente ele pode estar voando numa determinada altitude e passa por um momento de baixa pressão, por um lugar onde tem baixa pressão, ele simplesmente desce até onde ele vai encontrar sustentação de novo. Imagina você dentro de um avião e esse avião está voando e de repente ele cai. Né? Então você certamente vai sentir bastante medo. Basicamente foi isso, é isso que esse trecho da Bíblia, o qual vamos ler daqui a alguns momentos, se refere. Se você já pode até mesmo abrir aí na sua própria Bíblia, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Então, vamos procurar entender o que significa isso, o que significa esse texto para as nossas vidas e de que maneira podemos aplicá-lo no nosso dia a dia. Por isso eu convido você, nesse momento, a pedir a Deus que abra o seu coração, abra a sua mente, e que você possa prestar atenção e possa entender claramente como colocar em prática cada um dos aspectos dessa mensagem na sua vida a partir desse momento, tá certo? Então, vamos ao primeiro ponto. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você o seguinte, em primeiro lugar, nós separamos esse texto em 3 partes, para que seja digerido de maneira adequada. Então, em primeiro lugar, nós leremos Marcos capítulo 4, versículo 35 e 36. E a palavra diz assim:
Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Então entenda, nós estamos falando a respeito das tribulações do nosso dia a dia, dos momentos de dificuldade, de ansiedade que vivemos no nosso dia a dia, dos momentos de angústia que eventualmente estamos vivendo ou que viveremos. E o quanto é importante nós termos a perspectiva correta em relação a cada momento da nossa vida, inclusive ao que estamos vivendo. Há uma maneira mais adequada de nós vivermos, experimentarmos ou passarmos pelo que estamos passando, e que seria a mais correta, e a outra maneira, a maneira que, em primeiro lugar, não agradaria a Deus, não agrada a Deus, e que nos traz muito prejuízo. A segunda maneira é a maneira de vivermos de maneira pessimista, fatalista, entendendo que o que estamos vivendo é simplesmente castigo, ira divina, simplesmente entendendo que o que estamos vivendo não tem nada que possa ser utilizado, nada que possa ser aplicado na nossa vida de maneira prática, e isso é um erro. Isso é um erro, porque atitudes como essa, em momentos de crise, anunciam, mostram fraqueza, em primeiro lugar, mas também denotam uma falta de fé, falta de confiança em Deus. E uma das coisas que é mais importante, o que é mais importante para nós como servos do Senhor, para nós que entendemos e que sabemos que Deus enviou seu Filho Jesus por nós, para termos vida nele e com ele, quando nós não colocamos o Senhor em nossas vidas e quando não colocamos o Senhor como o guia, quando não obedecemos à sua vontade, certamente nós tendemos a caminhar ao fracasso, nós tendemos a caminhar a momentos em que a alegria faltará. Ao passo que, tomando a melhor decisão, que é colocar Jesus de fato nas nossas vidas e seguir as suas orientações, nós podemos então entender que mesmo em momentos de conflito, mesmo em momentos de aflição, mesmo em momentos de angústia, Ele está junto de nós. E veja, há uma série de situações, há uma série de dificuldades que fazem com que nós percamos o equilíbrio. Já vimos falando a respeito disso há algum tempo. Mas eu gostaria que você entendesse algo. As dificuldades, de modo geral, elas servem, também venho falando a esse respeito para você há algum tempo, mas eu quero que você entenda novamente, eu quero que repito, para que você possa colocar isso realmente dentro de você. O quanto mais você se colocar na presença de Deus e quanto mais você buscar a orientação de Deus, mais fortalecido você será. E há um consenso, e a gente acaba ouvindo muito isso através de algumas pessoas que naturalmente não falam a respeito de Deus, de Jesus, mas olhando algumas dessas pessoas, eles são motivados pelo Senhor, mas algumas pessoas, alguns palestrantes que trabalham com motivação pessoal, eles acabam falando exatamente a respeito disso, de você aproveitar os momentos de desconforto para
restaurar ou aprimorar o que você está, melhorar o caminho que você está tomando, né? Utilizar os momentos de desconforto, de dúvida, os momentos de aflição, utilizar esses momentos para que você possa, tendo a orientação correta, se tornar uma pessoa melhor. Isso a gente consegue com o Senhor Jesus. Então veja, momentos como os que estamos atravessando, e não só nós, não só o nosso país, o mundo inteiro vem atravessando algumas situações bem críticas, faz ou nos direciona a extrairmos o melhor de nós. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. O melhor de nós ele só pode ser extraído se for através da ferramenta correta e da motivação correta. E a ferramenta correta, não é exatamente uma ferramenta, mas eu vou usar essa expressão como se fosse a ferramenta perfeita e correta é a mão de Deus. Deus usa determinadas situações da nossa vida para nos tornar pessoas melhores. Só que a essência dessa atitude de Deus, ele toma a iniciativa de buscar extrair o melhor, mas nós podemos nos negar a oferecer o melhor. Entenda que quando o Senhor nos olha, quando Ele nos vê, Ele entende e sabe que somos a colheita perfeita, que somos o fruto do seu trabalho, o fruto dos seus planos. Mas, eventualmente, quando nós somos pressionados a oferecer desse fruto para outras pessoas, nós podemos tomar a iniciativa de não oferecer o melhor e oferecer algo inferior. Então, eu quero que você entenda isso muito bem, eu quero que você compreenda isso muito bem. E entenda que Deus utiliza essas circunstâncias as quais vivemos para tirar o melhor de nós, para nos mostrar a possibilidade de sermos melhores, de seguirmos em uma direção melhor, de termos uma amplitude das nossas ações muito maior, mas Ele não nos obriga. Ele nos oferece a possibilidade, Ele nos dá a possibilidade de fazermos a vontade dEle, mas Ele não nos obriga. Mas uma coisa que é interessante, e esse texto nos revela isso, no começo, na primeira palavra, na primeira frase, nós vemos ali o Senhor tomando uma iniciativa. Ele fala, vamos sair daqui, vamos para um outro lugar. Eu tenho um outro lugar para ir junto com vocês. Eu desejo que vocês vejam algo que eu não quero mais fazer aqui, mas eu quero fazer em outro lugar, porque eu tenho outras pessoas para atender. E quando eles ouvem essa ordem, eles tomam a decisão de ir junto com ele, seguir na direção que ele apontava e, seguindo nessa direção, conduzindo, né, o Senhor naquele barco, né, eles entram no barco e eles acabam, inclusive, sendo instrumentos para que outras pessoas atravessem o mar junto com eles, vão naquela direção junto com eles. Então veja algumas coisas que podemos ver nesse texto, que podemos ver nesse conceito todo. Em primeiro lugar é que Deus deseja nos conduzir num caminho que Ele conhece, numa direção que Ele conhece, para atingir um resultado que Ele conhece. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira verdade que você pode encontrar aqui. Mas há uma outra situação.
é que ele nos leva junto dele e ele nos convida, ao mesmo tempo que ele nos leva, ele nos convida a estar com ele. Isso, utilizando esse texto como uma metáfora para a nossa vida, é como se no nosso dia a dia o Senhor se convidasse para estar junto conosco em cada ato, em cada momento, e ele se convidando, ele oferecendo a sua presença, a sua companhia para cada um de nós. Ele fala, vamos por aqui, vamos por esse caminho. Ele não nos obriga, mas ele nos orienta. E ele deixa claro, esse texto deixa claro, que é melhor estar junto com ele do que sem ele. Porque, em primeiro lugar, os discípulos de Jesus o acompanharam. Eles poderiam ter ficado. Nenhum deles foi obrigado a acompanhar Jesus. Nenhum deles foi instigado, foi forçado a caminhar com Jesus. Foi chantageado, de alguma maneira, a caminhar com Jesus. Não. Eles estavam junto de Jesus porque quiseram, ouviram o chamado, atenderam aquele chamado e seguiram junto com ele. Mas há uma outra situação aqui, que é o fator de imã. Né? O imã, que é produzido em nossas vidas quando caminhamos com Jesus. Quando caminhamos com Jesus junto de nós levamos pessoas junto de nós para onde o Senhor está nos conduzindo. Veja que interessante. E veja como é importante nós compreendermos isso. Como é importante nós compreendermmos que Ele deseja nos conduzir a um lugar que nós eventualmente não conhecemos, não sabemos, mas podemos crer que é melhor, que é bom e que tem propósito. Como é interessante e importante nós entendermos que Ele não nos força, mas Ele nos convida. E como é importante nós também entendermos que é melhor estarmos junto com Ele do que longe dEle. Os apóstolos, os discípulos, naquele momento, eles ouviram o chamado de Jesus, foram até Ele, ficaram junto com Ele e seguiam junto com Ele por onde quer que estivessem, porque para eles o melhor era seguir ao lado de Jesus, ao lado do Messias. Para nós não é diferente. Ele nos convida a estarmos junto dele, ele nos convida a estarmos junto dele em todos os momentos, seguindo a sua direção, seguindo os seus conselhos, seguindo a sua orientação. Como é bom isso. E como é bom saber que nós podemos, através dessa nossa atitude, conduzir outras pessoas para também estarem junto com Ele e para também experimentarem essa graça que temos recebido. Então eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, que você entendesse claramente o que Deus deseja para a sua vida, o que Deus deseja para você. O que Ele deseja é que você esteja com Ele o tempo todo e que você caminhe com Ele na direção que Ele está te apontando. Porque lá é melhor. Porque lá tem propósito, porque lá tem significado. Talvez você não saiba, talvez você não compreenda, mas é melhor lá do que ficar onde você está. É melhor viver a sua vida ao lado dele do que viver a sua vida afastado dele. Então, em segundo lugar, aqui em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 37, na verdade, do 37 ao 39, você vai encontrar o seguinte. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou,
repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se bonança. Veja que interessante. Eles caminhavam junto com o Senhor, viviam junto com Ele, estavam sempre ouvindo as suas palavras, já tinham um relacionamento de amizade com Ele e já há algum tempo testemunhavam as obras e as manifestações do poder de Deus através da vida de Jesus, não é? Do poder de Deus manifesto através da vida de Cristo. Eles estavam testemunhando tudo isso. Eles eram testemunhas do que estava acontecendo. E quando eles ouvem o chamado de Jesus, vamos até tal lugar, eles providenciam o barco, naquele mesmo barco, eles caminham, vão até vão em direção àquele local, e içam a vela, usam talvez os remos e vão seguindo. Eles precisavam atravessar o mar. Era uma porção pequena, era uma viagem de um dia no mar, mas era algo que, para eles, para a maioria deles ali, era algo que era comum. E acontece que, enquanto eles estavam naquele barco, Jesus adormece. Uma viagem de uma noite, estava cansado, repousou e adormeceu. Veja, entenda mais uma vez. É importante que você entenda, é importante que você vá fazendo paralelos com a sua vida. É importante que você vá compreendendo que a palavra de Deus, ela não é algo que é estanque. A Bíblia, as palavras de Deus que estão na Bíblia, que são instrumento dele para nos orientar, essas palavras, elas não são antigas, elas não são para um tempo que passou, elas são atuais. A palavra de Deus, ela é atual. A palavra de Deus, ela tem serventia e ela é aplicável às nossas vidas, assim como era aplicável à vida daqueles homens naquele tempo e foi aplicável à vida das pessoas ao redor do mundo durante todo esse tempo. Então compreenda isso, que o Senhor deseja que nós estejamos relembrando, Ele deseja que nós estejamos junto com Ele, que os nossos caminhos sejam os caminhos que Ele tem para nós. Mas entenda, o próprio Senhor nos orienta em um determinado momento que na vida nós teríamos aflições. Em um determinado momento, em uma oração, ele fala claramente que nós teríamos aflições, que nós teríamos dificuldades, que nós teríamos situações complexas, e nós temos situações complexas, nós temos situações angustiantes, nós temos situações de dor, temos situações de calamidade, situações que nos dão angústia muitas vezes. Agora, a questão e essa é a questão fundamental. Essas situações todas que enfrentamos, elas não podem ser, não pode ser a motivação para nós desistirmos da caminhada. É importante que você compreenda que Jesus estava naquele barco. Jesus não os havia abandonado. Jesus não os havia deixado para trás. Ele estava junto com eles. E da mesma maneira, quando
caminhamos, quando vivemos a nossa vida, o nosso dia a dia, é importante que você compreenda que Ele está junto de você, Ele está junto de nós o tempo todo, Ele não se afasta. Ele está falando aos nossos corações, Ele está nos orientando, Ele está fazendo a sua vontade, Ele deseja que nós façamos aquilo que está no coração dEle. Mas há uma palavra que não está nesse texto, talvez ali na outra porção tenha esse entendimento, mas há uma palavra que nós precisamos colocar em nossas vidas, que é confiança. Nós precisamos confiar no Senhor. Confiar no que Ele tem para nós e saber que o que Ele tem para nós é melhor. Saber que o que Ele tem para nós é mais efetivo, saber que o que Ele tem para nós nos leva mais longe, nos leva a uma direção acertada, adequada, e nos leva a um alvo bem definido, mas, acima de tudo, nos leva para mais longe. Ou, de uma outra forma, nos leva mais próximos ao seu objetivo, ao objetivo dele para nós. E é uma coisa que também é importante que nós entendamos que o objetivo de Deus, os objetivos do Senhor para nós são melhores do que os que nós temos em relação a nós mesmos. Se você quer viver uma vida boa, entregue a sua vida ao Senhor. Se você quer viver uma vida que realmente dê fruto, entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele, confie no que ele tem para você, confie no que ele deseja falar para você. Entenda que o que ele tem para você é melhor. Ponto. O que ele tem para você é bom, o que ele tem para você é agradável, o que ele tem para você é perfeito. Muda vidas, muda histórias, transforma. E leva você a superar inaptidões ou superar desafios, fragilidades do seu próprio caráter, talvez do seu corpo. Quantas pessoas nós vimos e já conhecemos que, tendo alguma enfermidade, tendo algum problema físico muitas vezes, não é? Quantas pessoas nós temos conhecido que em dado momento superam as suas dificuldades e tornam-se pessoas extraordinárias. Ao passo que muitas vezes, com todas as facilidades que temos, nos tornamos medianos e nos acostumamos com o médio. Então, compreenda isso. Compreenda que o Senhor Jesus, se você o convidou para viver junto com você, Ele não te abandonou. Ele está junto de você. Ele está junto de você. E, eventualmente, Ele pode não estar tomando alguma iniciativa neste momento, mas Ele está presente. Ele está presente, Ele não se ausentou, Ele não colocou uma placa de volto já. Sabe loja do shopping? Né? Às vezes você vai em um shopping, numa determinada loja que você gostaria de ir, e aí você encontra ali uma placa, volto já. Não tem essa placa na nossa vida, Ele está presente. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Ele está presente na sua vida neste momento. Talvez o momento seja um momento de aprendizado, um momento seja de provação. Deus não nos tenta, mas passamos por provações, passamos por momentos de dificuldade, de ansiedade, de angústia, e nesses momentos nós somos chamados a nos tornarmos pessoas extraordinárias. Você é chamado a se tornar uma pessoa extraordinária. Extraordinário é aquele que vai além. Extraordinário é aquele que, se fosse uma corrida, ao invés de correr como aquela corrida de 100 metros, ao invés de correr a 10 segundos, corre a 9. Ao invés de correr a 9, corre a 8.
e aquele que busca, inclusive, o chegar mais próximo do 7. Imagina que um corredor de maratona, ainda dentro dessa metáfora das corridas, um corredor de maratona que tenha por alvo correr 42 quilômetros em menos de 1 hora. Eu nem sei se isso é possível, mas correr 42 quilômetros em menos de 1 hora. Que preparo físico! E depois que ele alcança aqueles 42 quilômetros em 1 hora, ele busca em 59 minutos, em 58 minutos. Isso é o extraordinário. Mas veja, eu usei a metáfora da corrida, mas ainda dentro da questão de corrida, quem corre, quem tem o hábito de correr, de participar de campeonatos, de circuitos de rua, ele não busca efetivamente vencer a corrida, mas ele busca vencer a si mesmo. Então, quando a pessoa começa a correr, ele começa a correr corridas de 1 quilômetro, depois ele se prepara mais e começa a correr corridas de 5 quilômetros, depois de 10 mil quilômetros, até chegar aos 42. Quem sabe, alguns se dão por satisfeitos nos 10 mil metros, mas entenda que o objetivo não é ser o melhor do mundo de todos os tempos, mas o objetivo é ser o melhor. Ele ser o melhor. Ele sair do conforto de não correr nada e começar a correr 100 metros. Sair do conforto de não correr nada e chegar a 1 quilômetro. A chegar aos 5 quilômetros, aos 10 mil metros. Entenda o que isso significa. Significa que você sabe que o Senhor está junto de você e que Ele não te abandonará. O que acontece nesse momento, o que acontece nessa porção da história que estamos lendo, que é verdadeira, efetivamente aconteceu. Né? O que acontece é que em um dado momento, naquela jornada, naquele caminho, eles seguindo aquele caminho dentro do mar, o tempo virou. E é realmente assustador. Uma vez a gente saiu numa pequena expedição de pesca e o tempo virou e mudou. O céu era limpo, de repente ele se fechou e os ventos ficaram muito fortes e a gente teve que voltar. Então, quando o barco estava no meio do mar, noite, as ondas aumentaram, o vento aumentou, e aqueles homens experimentados já tinham vivido muitas aventuras, tinham estado muitas vezes no mar. Lembra que alguns deles eram pescadores profissionais, conheciam o mar e de repente eles se sentem assustados com o que estava acontecendo. E realmente há momentos na vida em que nós nos sentimos assustados com o que está acontecendo. Mas o que não podemos esquecer é que o Senhor está no barco. Quando eles clamam, eles gritam, Senhor, não se importa que a gente morra, o que Jesus faz? Ele se levanta e repreende. Ele se levanta e repreende o vento, ele repreende a água, e então o mar se acalma. E então, na mesma hora, o mar se acalma. Entenda isso. Entenda isso, que o Senhor está no barco junto com você. E que por mais que possa assustar, por mais que possa parecer difícil, por mais que possa parecer impossível, Ele está junto de você. Nunca se esqueça disso. O Senhor está junto de você.
O Senhor está junto de você neste momento. O Senhor está junto de você nesse instante. E o que está passando, o que você está passando, o que nós todos estamos passando serve para nós entendermos a sua presença em nossas vidas, a sua presença no nosso coração, na nossa igreja, na nossa cidade. Entenda que o Senhor está trabalhando, o Senhor está realizando. Por isso nós precisamos confiar. Por isso você não pode se esquecer que Ele está presente na sua vida nesse momento. Não tenha dúvida. O Senhor está presente. Não tenha dúvida. Confie e saiba que o Senhor nunca te deixa sozinho. Então, finalmente, nós chegamos nesse terceiro ponto. Nós vamos ler do versículo 40 e 41. Marcos capítulo 4, versículo 40 e 41. E a palavra diz assim: Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Senhor. É o Senhor, é o Messias, é o Todo-Poderoso, que derrama sobre nós a sua graça, fala conosco e nos mostra que na sua presença as forças da natureza se calam, que na sua presença todos os poderes se tornam pó, que mostra que a nossa aflição e a nossa angústia não tem sentido. Não tem sentido algum temermos, não tem sentido algum olharmos ao nosso redor e pensarmos de onde virá o nosso socorro se o socorro está do nosso lado. Não há sentido em nós duvidarmos da presença do Senhor se Ele está junto conosco no nosso barco, se Ele está caminhando junto conosco, se Ele está junto de nós na nossa vida. Se Ele está junto, se você já o convidou para viver na sua vida, saiba que Ele não te abandona, saiba que Ele está presente, saiba que Ele ouve a sua voz e que Ele deseja fazer o melhor para você. Eu quero compartilhar um outro texto, e esse texto está em Isaías. Isaías capítulo 43. Isaías 43, o versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Na verdade, um pedacinho do 3 também. 43, Isaías 43 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Veja que declaração é essa. Que declaração poderosa é essa? Entenda, inclusive, há um tom naquele texto, o texto básico, né, o texto base da nossa mensagem, quando Jesus fala com eles, por que vocês têm pouca fé? Há um pouco de indignação na fala de Jesus, porque eles conheciam esse texto. Eles conheciam esse texto de Isaías. Eles sabiam do que se tratava, a quem se tratava. Eles sabiam que se tratava da nação de Israel, dos seus filhos, daqueles que amam e buscam o Senhor e que esperavam pelo Messias. Entenda, ao mesmo tempo, esse texto ele fala muito e muito profundo. Ele diz, as águas não o afogarão, em outro texto, em outra versão,
você não se afogará, não se queimará. Você não será encoberto pelas águas, você não se tornará brasa pelo fogo. Não quer dizer que você não passará pela água, não quer dizer que você não passará pelo fogo. E a água, tanto a água quanto o fogo, são metáforas. Metáforas. Significa que as dificuldades da vida não encobrirão a graça e a presença de Deus na sua vida. Isso é uma metáfora que o Senhor decidiu, através da boca do profeta Isaías, utilizar para mostrar ao seu povo, Israel e Jacó, né, mostrar ao seu povo o quanto ele os amava e o quanto ele desejava cuidar deles. Então, significa que se estamos debaixo da orientação e debaixo do cuidado de Deus, por mais que passemos por dificuldades, essas dificuldades não nos levam para longe da vontade do Senhor, não nos afastam dele, mas nos aproximam dele. Entenda que a dificuldade pode acontecer, a doença pode acontecer, a fragilidade pode acontecer na nossa vida, mas ele está presente. E ele usa tudo isso para que nós estejamos perto dele, para que nós estejamos juntos dele, para que nós vivamos a nossa vida junto dele. Então entenda, quando ele fala, por que vocês não têm fé? Por que vocês não confiam? Ele significa que, inclusive para nós nesse momento, significa que por mais que enfrentemos as situações difíceis da vida, nós estamos junto dele. Querido, veja, muitos pastores têm sido vitimados por essa doença, pelo Covid, pelo coronavírus, pela síndrome respiratória, causada, né, pela presença desse coronavírus, desse tipo de coronavírus ao nosso redor nesse momento. Mas, amados, veja, pastores, irmãos e irmãs que amam ao Senhor, muitos têm perdido as suas vidas. Mas sabe uma coisa que eles não perderam? A certeza de que Deus estava junto deles e de que Deus estava caminhando junto com eles e segurando eles naquele momento. Significa que mesmo quando nós perdemos tudo, nós podemos confiar que Ele está junto de nós. Que há situações que fogem ao nosso controle, mas não fogem ao controle dele. Que a dificuldade vem, mas vem para a glória dele. Há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, uma cantora evangélica acabou perdendo a vida. Também vitimada pela síndrome respiratória do coronavírus. E ela tinha uma voz linda, lindíssima, voz potente. E cantava com uma paixão, com uma certeza de que Deus estava presente, que Deus curava e cura. Sabe, a certeza que ela tinha enquanto cantava era a mesma certeza, eu tenho convicção, de que nos momentos em que ela via a sua vida, ou sentia a sua vida se esvaindo, é a certeza que ela tinha de que, ao mesmo tempo que ela perdia a sua vida, que ela estava deixando esse lugar, desse mundo, ela estava se aproximando da presença do Senhor. Estava se aproximando do lar celestial, do lar eterno, para viver junto com o Senhor eternamente. Entenda que, efetivamente, essa doença não nos afasta do amor de Deus, pelo contrário, essa doença nos aproxima do amor de Deus. Eventualmente, alguns de nós vão adoecer, mas não seremos abatidos e não ficaremos desesperados, porque o Senhor está junto de nós. E talvez haja momentos ainda, e a palavra de Deus, a Bíblia nos aponta isso, haverá momentos mais complicados do que o que estamos vivendo, mas entenda, querido, que Deus está presente.
Eu não posso pregar simplesmente para você que você seguindo a palavra de Deus tudo vai ser uma maravilha, porque não será assim. Mas eu posso dizer para você com convicção de que, mesmo nos momentos de aflição e de angústia, Jó não amaldiçoou Deus e preferiu estar junto dele, sentado em cinzas, raspando seu corpo com um caco de cerâmica, para que pudesse ter alívio das coceiras e das dores que ele tinha, porque a pele dele estava toda cheia de cascas, de feridas, e ele então raspava com um caco de cerâmica que ele deve ter quebrado de algum vaso, ele raspava para que então a sua pele pudesse tentar se regenerar, e ele não abriu mão de estar na presença de Deus. Ele não abriu mão de estar junto do Senhor. Então, querido, não há doença, não há aflição, não há dificuldade que possa nos afastar do amor de Deus. Ele está junto de nós. Às vezes nós perdemos as pessoas que nós amamos, às vezes situações fogem do nosso controle e a gente começa a enfrentar situações que nós não gostaríamos de enfrentar, mas eu te digo uma coisa, querido, eu te digo uma coisa, ele nunca te deixa sozinho, ele nunca se afasta de você, ele está sempre próximo. Portanto, meu amado, eu digo para você, tenha fé, tenha convicção e entenda que o que nós vivemos para a glória do Senhor. O que nós estamos passando para a glória de Deus. Por mais que enfrentemos dificuldades, Ele tem o melhor para nós. E esse melhor para nós é agora, mas também esse melhor para nós é daqui a pouco junto dEle, na eternidade. Mas eu digo para você, busque caminhar um pouco a mais, busque extrapolar, busque confiar mais, busque ser extraordinário na sua fé, busque entregar mais da sua vida, busque se derramar mais na presença do Senhor. Ouça a voz dele, ele está te chamando, ouça a voz dele, ele está te vocacionando, ele está te chamando para ser extraordinário, ele está te chamando para fazer coisas muito maiores e muito melhores e muito mais profundas. Então, querido, nesse momento eu digo para você, confia. Sabe, confia. A gente lê o Salmo 34, no Salmo 37, diz, confia no Senhor. Não é exatamente assim que fala, mas ele diz assim, que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E é isso que eu digo para você. Confia no Senhor. Mais uma vez, esse texto é o texto da minha vida, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Sabe, ouça a voz do Senhor. Segue na direção dele. Segue na direção que ele está te mostrando. E não duvide, não perca a fé, mas caminhe na direção que ele te aponta. Caminhe na direção, ouça a voz dele, seja instruído, permita-se ser instruído, permita-se aprender, nunca há momento de não aprender mais, sempre há momento de aprender, e de aprender mais e mais e mais e mais e mais. Portanto, querido, em nome de Jesus, eu clamo a você, ouça a voz do Senhor, se derrame na presença dele, busque a sua face, a face do Senhor, se entregue a Ele e viva uma vida plena na presença dEle. Não perca essa oportunidade. Ouça a voz do Senhor e entenda que mesmo em dificuldades Ele está perto. Ele não te abandona. Mesmo em dificuldades Ele te ouve. E mesmo que Ele não te responda do jeito que você gostaria que fosse, Ele está cuidando de você. Confia nele. Ouça a sua voz e se derrama na presença do Pai. Muito bem, então chegamos ao fim desse nosso culto. Chegamos ao fim de mais esse momento de refletirmos na palavra do Senhor e de buscarmos orientação na sua palavra.
chegamos ao fim desse sermão, tivemos ali aquele momento de louvor muito agradável, tivemos essas orientações que vêm do trono do Pai para nossas vidas, e eu quero mais uma vez estimular você a ler a sua Bíblia, ler a porção da palavra de Deus que você tem em mãos, né? Leia a Bíblia, viva a palavra de Deus todos os dias, ore. Lembra que a gente encerra em oração juntos ali, segurando as mãos uns dos outros, abençoando um ao outro. Daqui a pouco você vai fazer isso. Mas eu também quero lembrar você, mais uma vez eu quero lembrar você que no domingo que vem nós vamos celebrar a ceia. Em um determinado momento ali nós vamos conduzir você, e ao final você vai poder então tomar do cálice e do pão. Né? Mas eu quero também falar para você que o tempo que nós estamos nos encontrando dessa forma, através dos cultos online, unicamente, está chegando ao fim. Pela fé, nós entendemos isso. Logo vai haver fornecimento de uma vacina, um protocolo de tratamento adequado, o que quer que seja, nós vamos poder voltar a nos reunir. E eu gostaria de lançar a você nesse momento um desafio. Orar para que nós tenhamos o nosso local de culto. Nós estamos sem um local de culto já há algum tempo, nos reunindo na casa, né, em casa, mas logo nós temos sentido a disposição, né, o Espírito Santo vem nos orientando a buscar um local para nós nos reunirmos. Eu não estou dizendo que vai ser amanhã que nós vamos fechar negócio com algum lugar, mas vamos orar. Vamos orar para que Deus nos dê o melhor, para que Deus nos ajude, inclusive com recursos. Precisamos de recursos para conduzir ali as nossas atividades e para podermos, então, equipar aquele lugar, pagar ali as despesas. Isso é muito importante. É muito importante. Então vamos começar orando, vamos começar nos colocando na presença de Deus, orando e buscando a orientação de Deus. Se você tiver algum local que você gostaria de conhecer, mande o contato para nós que a gente vai poder ir atrás, podemos ir juntos, inclusive, pesquisar a respeito e ver como que esse local é. Mas o importante é, nós temos que colocar tudo isso na presença de Deus. Vamos encerrar então o culto. Eu deixo você com a bênção apostólica. Então, que o amor do Pai, a graça e a misericórdia do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, que se reúne aqui junto comigo ao redor da onde estamos, que somos igreja do Senhor, e ao redor do mundo, que tenhamos o seu amor, a sua graça e a sua consolação. Todos nós que vivemos debaixo da sua orientação. Que tenhamos o seu amor, a sua graça e a sua comunhão. A nós que, ao redor do mundo, nos entregamos e buscamos a sua face. Que tenhamos o seu amor, a sua graça e a sua comunhão a todos nós que nos chamamos pelo nome de Cristo. Por isso nós nos reunimos e buscamos tudo o que buscamos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tenha uma semana cheia, rica na presença do Senhor, e até semana que vem. Que Deus te abençoe.